Na aula de hoje, a gente vai ver aqui resolução de exercícios. Eu vou fazer alguns daqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Então, foi as questões do capítulo 10, a questão 2. A questão 2, ela tem o quê? Ela tem vários itens, né? A, B, C, D e E. Então, eu vou fazer aqui alguns desses itens. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro diz o seguinte: ele dá aqui no item a função x de t, onde aqui é a função x e está na variável t. É como se fosse o nosso f de x, lá do ensino médio, né? Só que no caso aqui, a função é a função x e a variável aqui é a t. E o que a questão pede? A questão pede para mostrar que a derivada dessa função é igual a 1 mais x ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui, ó, é uma solução para essa equação diferencial. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que derivar essa função aqui e, após derivar, ver se a gente consegue transformar a derivada em uma expressão dessa forma aqui, ó, 1 mais x ao quadrado. Uma observação, aqui tem só o x, mas é porque fica aqui escondido que é x de t. Só que nos itens, o próprio livro ele esconde esse parêntese e esse t. Então fica subentendido aqui que a letra x, né? Ela é dessa forma, x parêntese t. Então é só que o livro ele coloca simplesmente a letra x. Então vamos ver, né, como é que a gente faz. Vamos lá. A gente começa aqui, ó, d de x, d de t. É quem é a derivada da função, no caso aí, a derivada da tangente de t. Lá do cálculo 1, a derivada da tangente é igual a secante de t ao quadrado. Então, essa igualdade aqui, ó, é do cálculo 1. Agora, do ensino médio, essa igualdade aqui é verdadeira, onde a secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Essa igualdade aqui vem lá do ensino médio. E essa igualdade aqui vem do cálculo 1. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Agora, tangente é quem? A tangente é, por hipótese, dado aqui na questão, ó, tangente é a função x. Então, a gente pode trocar essa tangente aqui por x. Então, ela fica como? Tá aqui, ó, x, no caso, ao quadrado, já que a tangente aqui está ao quadrado. E o 1 aqui é só repetir. Então, a gente provou que d de x dt é igual a 1 mais x ao quadrado. Ou seja, essa função aqui, ó, de fato, é uma solução para essa equação diferencial. Vamos agora para o item B. O item B, ele dá essa função, a função y, na variável x, e ele quer que a gente prove que é uma solução dessa equação diferencial aqui. Mesma ideia. A gente vai derivar e após derivar, a gente vai tentar colocar nessa forma aqui, ó, x
y ao quadrado. Lembrando que esse y aqui é igual a essa expressão todinha. Menos 2 dividido por isso aqui embaixo. Pois bem, vamos apagar tudo aqui para a gente começar. Então, vamos lá. Começamos aqui, ó, dy dx, que é a derivada aí da função. Então, tá aqui, ó, derivada da função. O que eu vou fazer agora? A gente vai usar a regra da derivada do quociente entre duas funções, né? Derivada da divisão entre duas funções, onde a primeira função aqui, ó, é a função constante menos 2, que fica em cima, e a segunda função aqui é essa aqui, ó, x ao quadrado mais 1, que fica embaixo. Então, lá do cálculo 1, a gente tem essa igualdade, que é a formulazinha para a derivada da divisão entre funções. Como é que é? É assim, ó. Deriva a primeira, onde a primeira aqui eu digo que é a de cima, deriva a primeira, multiplica pela segunda, onde a segunda aqui, ó, é a função que está embaixo, menos da fórmula. Agora, multiplica pela primeira, que é essa aqui de cima, pela a derivada da segunda, que é essa aqui de baixo. E, por fim, aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, a gente coloca simplesmente a função que está aqui embaixo elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa expressão para derivada entre duas funções. Em geral, fica assim, ó. Se eu tenho duas funções, f e g, quando eu derivo, a regra é deriva a primeira, que é f, multiplica pela segunda, que é g. Subtrai a primeira, que é f, pelo produto pela g, né? Derivada de g. E divide tudo por g ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que eu usei e é importante, por isso que a gente tem que ver e rever algumas fórmulas lá do cálculo 1 que a gente vai precisar aqui. Então, a gente encontrou essa expressão aqui todinha, né? Agora vamos fazer o seguinte. A derivada de uma constante. Quem lembra o que é? Derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então, aqui 1 menos 2 fica zero. A mesma coisa aqui, ó. O 1 aqui, quando eu derivo, vai dar zero. E o x ao quadrado tem uma formulazinha para a derivada dele. O 2, que é o expoente, desce para frente do x e subtrai uma unidade do expoente. Então, fica apenas 2x. Então, vamos lá. Aqui ficou zero, derivada da constante menos 2. Essa parte aqui repete. Aqui ficou positivo, já que é negativo com negativo aqui, ó. Aqui ficou zero, que é a derivada da constante 1. E aqui ficou 2x, porque é a derivada do x ao quadrado. E embaixo, só repetir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar isso tudo. Quando eu multiplico por zero, o resultado é zero. Então, isso aqui tudo desaparece. Quando eu somo por zero, dá o próprio valor. Então, isso aqui também desaparece. Então, fica aqui em cima 2 vezes 2x, ou seja, 4x. Então, eu botei assim, ó, 4 aqui e o x. Por que eu botei separado? Eu botei separado para a gente ver o seguinte. O 4, eu posso escrever ele como menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 é o 4. Então, qual é a minha ideia aqui? É pegar esse 4 e escrever ele como menos 2
multiplicado por menos 2. Ou seja, aqui embaixo, ó, vai ficar essa expressão aqui. Que menos 2 elevado aqui ao quadrado dá o 4. E x ao quadrado mais 1 dá esse cara aqui de baixo. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque essa expressão todinha aqui, ó, que está dentro do parênteses, é o nosso y. Voltando lá para cima. Por hipótese, ó, o nosso y é isso daqui. Nosso y é menos 2 dividido por x ao quadrado mais 1, que é justamente isso aqui. Menos 2 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, eu troco isso tudo pelo y. E o x aqui é só repetir. E aí conclui a resposta. Então, dy dx é igual a x multiplicado por y ao quadrado. Então, de fato, isso aqui acontece. E aí a gente resolve aí o item B. Vamos aqui para o item C. O item C, ele dá essa função constante e quer que prove essa igualdade. Então, vamos lá. É só derivar aqui, ó. Só que a derivada da constante é zero. Então, vamos lá. Derivou aqui a constante. Derivada de 4 é zero. Agora, note o seguinte. O x está valendo 4, ó. Lembrando que o x aqui, apesar de não ter o t, é assim. É x de t. É porque fica subentendido que tem o t aqui. Então, como o x é 4, quando eu elevo ao quadrado dá 16. E quando eu subtraio 16, também vai zerar. Ou seja, não importa qual seja o valor de t que está aqui. Essa parte toda aqui vai ser zero. Então, essa igualdade aqui vai acontecer. Aqui, ó. A derivada aqui da constante, que é 4, é zero. Porém, quando eu troco aqui, ó, o x por 4, esse lado também dá zero. Ou seja, essa igualdade aqui vale quando a função é constante igual a 4. O item D e o item E eu vou deixar para vocês fazer, né? Porque se eu fizer tudo também perde a graça. Eu vou querer todos os itens, o A, B, C, o D e o E. E uma observação para você fazer o item D. Para fazer o item D, vocês fazem da mesma forma que eu acabei de fazer com o item C. Do mesmo jeito. E para fazer o item E, vocês vão ter que pesquisar como é que eu calculo a derivada desse cara aqui. A dica que eu dou é usar a regra da cadeia para derivar isso daqui. E aí, por hoje é só.